amigos e amigas, Diácono Beto, Paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá. Estamos prosseguindo o nosso estudo do livro de 1 Samuel, terminando a primeira parte do livro, do capítulo 1 até o 7. Hoje estudando o capítulo 7, que vai falar de como que Samuel age como juiz. Já vimos ele agindo como sacerdote no templo e como profeta ao falar para o povo. Aquilo que Deus pede para ele falar. O profeta fala o que Deus pede. E agora ele vai agir como juiz, libertando o povo novamente das mãos dos filisteus. Se você ainda não está inscrito em nosso canal, se inscreva para juntos estudarmos a palavra de Deus que ilumina a nossa vida. No capítulo 7 do primeiro livro de Samuel, nós começamos no versículo 2. Porque o versículo 1 do capítulo 7, ele termina o conteúdo que nós vimos do capítulo 6, a arca em Cariat-Jearim. E ele começa assim: Samuel, juiz e libertador. Desde o dia em que a arca foi instalada em Cariat-Jearim, um longo tempo correu, cerca de 20 anos. Toda a casa de Israel suspirou por Yahvé. Então Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo: Se é de todo o vosso coração que voltais a Yahvé, tirai do meio de vós os deuses estrangeiros e as astartes. Astarte é uma representação feminina de uma deusa. Fixai o vosso coração em Yahvé, e a ninguém mais sirvais a não ser a ele. Então ele vos livrará das mãos dos filisteus. Os israelitas lançaram fora, pois, os Baais e as astartes, e não serviram senão a Yahvé. Disse Samuel: Reuni todo o povo em Masfa, e intercederei por vós junto de Yahvé. Olha que bacana. Samuel agora intercedendo ao povo. Ele fala por Deus e agora intercede. São os três papéis que ele faz: de sacerdote, de profeta e de juiz. Reuniram-se em Masfa. Masfa aqui, gente, tem duas possibilidades. Um lugar alto, bacana, ou uma Masfa que depois, lá no tempo de Salomão, vai ter uma função importante. Aqui é tido como um lugar alto, aonde impõe respeito e que Samuel fica lá. Reuniram-se em Masfa, tiraram água e a derramaram diante de Yahvé. Jejuaram naquele dia e disseram: Pecamos contra Yahvé, e Samuel julgou os israelitas em Masfa. Logo que os filisteus souberam que os israelitas se haviam reunido em assembleia em Masfa, os príncipes dos filisteus subiram contra Israel. Sabendo disso, os israelitas tiveram medo dos filisteus. Eles já tinham perdido, inclusive, a arca para os filisteus. Os israelitas disseram a Samuel: Não fique mudo, abandonando-nos. Clama a Yahvé, nosso Deus, para que ele nos livre das mãos dos filisteus. Samuel tomou um cordeirinho de mama e ofereceu em holocausto a Yahvé por Israel. E Yahvé lhe respondeu: Opa, fez um sacrifício pequeno, um cordeirinho de mama, bem pequenininho. Normal era maior, de 1 ano. Enquanto Samuel estava oferecendo o holocausto, os filisteus atacaram Israel. Mas desse dia Yahvé trovejou contra os filisteus com grande fragor e os encheu de pânico, e foram vencidos por Israel. Os homens de Israel saíram de Masfa e perseguiram os filisteus até Bet-car e os destroçaram. Nossa, violento. Então Samuel tomou uma pedra e a colocou entre Masfa e Sem, e lhe deu o nome de Ebenezer, dizendo: Até aqui Yahvé nos socorreu. Ebenezer significa pedra do socorro. Assim foram os filisteus dominados e nunca mais voltaram ao território de Israel, porque a mão de Yahvé pesou sobre os filisteus enquanto viveu Samuel. As cidades que os filisteus haviam tomado a Israel foram-lhe restituídas, de Acaron a Gate. O território destas Israel o libertou da mão dos filisteus, e houve paz entre Israel e os amorreus. Aqui fala os amorreus, não os filisteus, porque eles também tinham um problema com os amorreus. Samuel julgou Israel todos os dias da sua vida. Cada ano ele visitava Betel, Quilgar e Maspa e julgava Israel em um desses lugares. Depois voltava a Ramá, porque ali estava a sua casa, onde julgava Israel. Ali ele edificou um altar a
Javé. Aqui nós precisamos entender bem. Primeiro, do capítulo 1 ao capítulo 7, os 3 primeiros capítulos vão falar sobre o nascimento, a dedicação de Samuel ao templo e depois como que ele começa a agir como sacerdote. A partir do capítulo 4, nós vamos ter uma mudança bem grande, aonde já vai entrar rapidamente a arca nas mãos dos filisteus. Os filisteus atacam, Samuel vai falar como profeta, mas o povo parece que tampa os ouvidos e não presta atenção, porque continuaram com as suas divindades e muito seriamente nos pensamentos de uma monarquia. Isso durou muito tempo. Se você somar aqui, vai dar 20 e poucos anos. Até que os filisteus, devolvendo a arca 7 meses depois, essa arca volta e o povo começa a perceber a necessidade de aproximar-se de Deus. Jogam fora os seus baais, as suas tartas, ou seja, os símbolos das divindades dos povos vizinhos e voltam a sua atenção a Javé. Isso nós estamos no capítulo 7. Só que no capítulo 8 nós temos uma grande mudança. Porque começa assim, Samuel e Saul, a instituição da realeza. Parece que Samuel está ficando velho, não vai ter ninguém que vai tocar certinho como Samuel. Eles lembram-se dos filhos de Eli, que eram bem corruptos, desviavam as coisas, distorciam o direito, e eles começam a fazer as coisas erradas. E aqui ainda nós temos os filhos de Samuel também fazendo coisas erradas. Então, eles têm medo de novamente. E com isso volta a crescer o pensamento de um rei. E isso é o que nós vamos ver daqui para frente. O projeto de Deus, do sistema tribal, da confederação das tribos de Israel, onde o povo tem Deus como rei, nessa teocracia, e Deus protege o seu povo, não tem rei, não tem exército, existem os juízes, isso como que morre. E eles entronizam um rei. Inicialmente, Saul, que é a transição entre o fim do período tribal e o início do período monárquico. Depois, Davi. Depois, Salomão e a monarquia dividida. A partir daqui, a gente começa a estudar a monarquia. Se no Pentateuco nós vimos o povo sendo libertado para que chegasse à terra prometida, passando 40 anos no deserto para aprender, e nós vimos no livro de Josué e de Juízes como que eles entram na terra e começam a viver na terra, agora no livro de Samuel começa a transição. Então, a partir daí nós temos, do capítulo 8 em diante de 1 Samuel, a questão da monarquia. O segundo livro de Samuel, primeiro livro de Reis, segundo livro de Reis, Esdras, Neemias, primeiro e segundo Crônicas. Tudo para mostrar os momentos em que a monarquia, inclusive Esdras e Neemias, depois da monarquia. Nós já estamos falando quando a monarquia não existia mais. Depois do exílio da Babilônia, mas o saudosismo da monarquia, principalmente sobre Davi. A figura como que aumentada de Davi, o homem perfeito. Mas nós vamos estudar isso parte a parte. Crônicas, essa leitura muito saudosista da monarquia, já que eles não conseguiam mais imaginar o povo novamente vivendo como no sistema tribal, onde você não tinha rei, não tinha exército, não tinha impostos, a vida era mais simples. Tudo isso é interessante e nós vamos caminhar por isso daí. Por isso, sigamos juntos, paz e bem.